Bom, pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de Direito Agrário e Ambiental. E semana que vem temos prova, certo? Semana que vem temos prova. Semana passada fizemos uma simulação da prova. Utilizaremos o Google Docs, tá certo? Na prova da semana que vem. Não terá tempo, contagem de tempo. Será um tempo de 2 horas para a realização da prova. Serão questões de múltipla escolha. Tá certo? Tá tranquila a prova, todo o conteúdo abordado, já marcamos os textos a serem lidos. Então, boa sorte a todos. Hoje continuaremos com o nosso conteúdo. Bom, pessoal, vamos continuando aqui com o nosso conteúdo. Na aula passada, nós falávamos aqui de reforma agrária, de política agrária, mostramos que o Estatuto da Terra foi a lei precursora da nossa institucionalização agrícola, né? Institucionalização das relações no campo, certo? Uma lei de 1964, uma lei que ainda está em plena vigência, foi recepcionada pela nossa Constituição Federal de 1988, que trouxe algumas inovações como a função social da terra, a importância de uma terra produtiva. Só deveria ter terra quem efetivamente fosse produzir, porém também vimos que o grande obstáculo dessa legislação, lembrando que ela foi institucionalizada, formalizada num período de exceção, num período de ditadura, portanto tem todo esse contexto político, social e também econômico para nós analisarmos, né? Quando falamos de uma lei, certo? Ela não é algo assim que de repente cai do céu, não. Ela é feita sob um contexto social, econômico e político. Nós temos que fazer uma análise mais holística, uma análise mais completa e complexa. Não é simples você analisar, olha, a lei aconteceu, tal. Sim, tudo bem, a lei está lá. Ela funcionou efetivamente? Ela foi implementada? Ela foi praticada efetivamente? Nós vimos que houve problemas, não é? E, apesar dos dispositivos serem dispositivos bastante progressistas para a época, para o contexto político de ditadura, de exceção que o nosso país vivia, não foi implementado totalmente sua plenitude, principalmente o quesito da reforma agrária, né? Realizou-se muito mais uma política agrária, onde estava incluída a reforma agrária, onde a reforma agrária era um item certo dessa política agrária, do que efetivamente a reforma agrária. Uma vez que a reforma agrária era o pilar, e é o pilar central de uma política agrária mais ampla, certo? O resto é um pouco de periferia, é importante, mas também são, digamos assim, satélites desse planeta que é chamado política agrária, tá ok? Portanto, nós finalizamos aqui demonstrando que em 1966 ainda tivemos o decreto 59.456, que institucionalizou a primeira política nacional de reforma agrária. Em seguida, em 1970, o decreto 1110, que criou o INCRA, né? E aí o IBRA deixou, né? Na verdade, o INCRA substitui mais à frente o IBRA, né? O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. E aí veio a Constituição Federal de 1988, certo? Que trouxe a função social da terra e também ampliou, trouxe uma função social, uma função social e uma função ambiental da terra. Então é importante ter essa dupla função aí, visualizar essa dupla função agora da terra, uma função social e uma função ambiental, uma função socioambiental. E em seguida a Lei 8.629, que regulamentou os dispositivos da Constituição. A nossa Constituição estabeleceu a possibilidade de desapropriação por interesse social, incorporou isso no seu texto, colocou no patamar de norma constitucional. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real resgatáveis no prazo de até 20 anos.
a partir do segundo ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei. Veja que nesse dispositivo da Constituição você tem a possibilidade da desapropriação por interesse social e ele estabelece também a forma de pagamento, como é que esse pagamento vai ser realizado, certo? Pagamento da terra que foi desapropriada. Portanto, aí você tem o primeiro pressuposto, a possibilidade de desapropriação se a terra não estiver cumprindo a sua função social. E outro pressuposto é que, para que aconteça essa desapropriação, é preciso indenizar de forma justa. E aí o dispositivo constitucional prevê essa forma de indenização em títulos da dívida agrária emitidos pela União. Então, a Constituição de 88 estabelece alguns dispositivos importantes, né, acerca dessa indenização que poderá ser efetuada com a desapropriação de terras que não cumprem sua função social. As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro, o restante em títulos da dívida agrária, resgatáveis posteriormente. O decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação. Portanto, aí temos duas coisas, né? Para que exista esse direito da União em desapropriar, direito, dever, esse poder-dever, na verdade, da União em desapropriar a terra, precisa que exista um decreto que declare, certo, o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária. Isso autorizará a União a propor ação indenizatória. Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação. Portanto, não será um ato de império, certo, da União sem defesa. Haverá direito de defesa, direito de contestação desse ato, certo, de desapropriação por parte da União. O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no período. Então, você já sabe se aquele ano vai ter reforma agrária ou não, porque a peça orçamentária tem que trazer a previsão efetiva de quanto estará disponível para a execução desse programa de reforma agrária. Se tiver zero, é porque não vai haver nenhuma ação efetiva de reforma agrária durante aquele ano, não tem previsão. Então tem que ter previsão orçamentária dos recursos que vão ser alocados da União para este desiderato, tá ok? São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriadas para fins de reforma agrária. Observem bem, são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Então, não se paga imposto de imóvel que será transferido para fins de reforma agrária. Agora, há alguns pontos que causam a impossibilidade de desapropriação. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Então, a pessoa só possui aquela propriedade, é considerado naquela região como pequena e média, e nós vimos que cada região vai ter o seu parâmetro, isso vai mudar de região para região, certo? Não pode se estabelecer um padrão de pequena e média propriedade para o Nordeste, e para o Sul, e para o Sudeste, para o Centro-Oeste e para o Norte. São coisas totalmente diferentes. Certo? É porque as políticas de preservação ambiental muitas vezes variam de um estado para outro. Inclusive, o próprio percentual de reserva legal, né, no país, em geral, é 20% reservado à reserva legal. Na Amazônia, é 80%. Então, isso muda de uma região para outra região, dependendo da política estadual específica. Então, a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. A propriedade produtiva. Então, se produz, não tem que ter medo em face da ação da União para desapropriação, de forma alguma. Dá uma sede, né? A aula, sem dúvida. O critério da função social. Desculpa. Então, esse critério é fundamental, né? Ele estabelece todo o escopo da política agrária nacional, certo? A partir do Estatuto da Terra, influenciando a nossa Constituição Cidadã de 1988. Então, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende
simultaneamente. Veja que está grifado em negrito, simultaneamente. Grifem, lembrem disso. Segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei aos seguintes requisitos. Primeiro, aproveitamento racional e adequado. Estou falando em aproveitamento racional e adequado, isso abrange não só a terminologia de improdutividade, a compreensão de produtividade, mas a compreensão também de respeito ao meio ambiente. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Aí o inciso 2, ele é mais explícito ainda, trazendo a necessidade de observância, certo? Do uso adequado dos recursos naturais que estão disponíveis naquela propriedade e a preservação do meio ambiente, tá ok? Então, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho. A observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Então, você tem que respeitar a questão da produtividade, os recursos naturais disponíveis, a preservação ambiental e as relações de trabalho. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Não pode ser, por exemplo, um modelo de trabalho escravagista, né, que foi abolido há muito tempo. Certo? A Lei Áurea aboliu a escravidão no país, mas ainda encontramos povos do campo sendo escravizados, pessoas realizando trabalhos análogos à escravidão, certo? Trabalhando por um prato de comida, trabalhando por algum favor e etc., sem receber pelo o valor da sua força de trabalho estabelecido na lei brasileira. Então, a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Agora, há alguns instrumentos de política agrícola estabelecidos na nossa Constituição. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta especialmente os instrumentos creditícios e fiscais. Então, é fundamental que se tenha instrumentos creditícios. Exista crédito disponível para a produção agrícola e também instrumentos fiscais, incentivos tributários para que essa produção seja incentivada efetivamente. Os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização. Não adianta também você fazer a reforma agrária, mas não dar condições de produção e condições de comercialização. Aí não adiantará de nada. Todo o edifício da reforma agrária ele desaba, porque existe uma cadeia que precisa ser mantida, certo? Não é apenas conceder a terra. Então, na verdade, a reforma agrária, a concessão de terra, é apenas um item de algo mais amplo chamado de política agrária, confirmando aquilo que eu falei anteriormente. O incentivo à pesquisa e à tecnologia. Importante a pesquisa do campo, aí você tem a Emater de cada estado, você tem a Embrapa que realiza pesquisa, você também tem outras agências de fomento como CNPq, CAPES que financia pesquisas também voltadas ao setor agrícola. Então, a tecnologia e a inovação é fundamental para esse setor. Veja o exemplo aqui da Paraíba, o caso do algodão colorido aí desenvolvido pela Embrapa, por exemplo. É fundamental essa tecnologia, essa inserção de valor agregado e estar antenado às demandas do mercado e demandas sustentáveis, né, como essa do algodão colorido. A assistência técnica e extensão rural também, o apoio ao produtor rural, o apoio na propriedade, o apoio a essas pessoas que querem produzir e que elas possam produzir de forma mais eficiente e mais sustentável. O seguro agrícola, para problemas na produção, incidência de desastres, seca intensa, geadas, tá ok? O cooperativismo, incentivar a união de produtores para que estejam mais preparados para os embates do mercado. A eletrificação rural e irrigação, isso faz parte da estrutura. Então é fundamental ter estrutura no campo. Então, eletrificação rural e irrigação são itens fundamentais, fazem parte do pacote, não é, dessa política agrária. A habitação para o trabalhador rural, então, além da propriedade agrícola em si, é preciso que o trabalhador rural tenha moradia, tenha onde morar.
tenha um espaço para a sua família. Afinal, nós falávamos agora há pouco que é necessário estabelecer um paradigma de bem-estar para o produtor rural. Agora, isso pode incidir sobre terras públicas e devolutas, né? A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Então, não está distrito apenas a terras privadas, mas a terras públicas e devolutas, terras cuidadas pelo poder público que não estão sendo utilizadas efetivamente, não estão sendo produtivas, não têm uma finalidade específica, portanto, poderão também entrar nessa política agrária, especificamente no caso da reforma agrária. Outros dispositivos constitucionais. O artigo 189 da Constituição fala que os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso inegociáveis pelo prazo de 10 anos. Então, durante 10 anos, ele não poderá transferir, doar, vender, certo? Tem que ficar sob a sua responsabilidade. E isso tem que ser bastante fiscalizado, porque muitas vezes, né, na informalidade do cotidiano, as pessoas costumam realizar compra e venda sem a devida escrituração do terreno. Isso está escriturado em cartório, demonstrando que ele não pode transferir durante 10 anos. Está averbado, certo? Na certidão de propriedade daquele imóvel rural. Tá certo? Mas as pessoas compram muitas vezes, né? No interior, quem vive no interior sabe muito bem que essas regras costumeiras vigem, né? E as pessoas compram terreno sem nenhum tipo de titulação, né? Formalizada. Então isso é muito perigoso. Parágrafo único do artigo 189 da Constituição fala que o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstas em lei. Já o artigo 190 fala que a lei regulará e limitará a aquisição ou arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional. Tramitam projetos, né, de emenda constitucional, né, no Congresso Nacional, visando aumentar as possibilidades de aquisição de terras nacionais por estrangeiros. Isso é um dispositivo bastante polêmico, que precisa ser analisado com muito cuidado, certo? Porque é uma questão de soberania nacional importante, certo? A ser investigada. E aí não se trata de desconfiança de qualquer estrangeiro, mas que nós estamos tratando de produção agrícola, que é um setor extremamente competitivo no mundo. Então é preciso ter o olhar atento, não é? O desconfiômetro ligado para esses interesses que muitas vezes escondem interesses escusos. Artigo 191 da Constituição, aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, grifem isso, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, ou seja, até 50 hectares tem que ser em 5 anos ininterruptos, tornando-se produtiva por seu trabalho, de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Portanto, tem alguns requisitos aí. Precisa ser 5 anos de moradia, né, de posse ininterrupta, sem oposição, sem nenhum tipo de contestação, tá certo? Área na zona rural, certo? Na zona rural, não superior a 50 hectares, 5 anos, zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva. A terra tem que ser produtiva, certo? Por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia. Tem que ser sua moradia. Então veja que tem 5 aí requisitos inseridos no texto desse artigo 191 da Constituição Federal Brasileira. O Código Civil, porque estamos falando aqui de propriedade. A Constituição trouxe a noção de propriedade com função social, mais uma vez, reproduzindo a noção que vem do Estatuto da Terra de 1964
E o Código Civil, ele claro, como uma lei que estabelece as relações privatistas, as relações entre os indivíduos, entre as coletividades, mas de cunho privado, traz o seu conceito de propriedade no artigo 1228 do Código Civil. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A possibilidade de desapropriação por invasão, certo? Está aí no artigo 1228, que fundamenta as ações de recuperação dos bens que foram invadidos. Então, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Porque estamos aqui a falar de um procedimento legal, de um devido processo legal. Não estamos falando aqui de invasões. Mas se houver invasões, o proprietário, o legítimo proprietário, poderá acionar o artigo 1228 do Código Civil. Ele está amparado em lei. Tá ok? Quando acontece uma invasão, certo? Está o arrepio da norma. Não houve decreto de interesse social naquela propriedade para a reforma agrária. Aquela reforma agrária, aliás, aquela terra, para efetivamente ser desapropriada, ela precisa ser decretada como sendo para fins de reforma agrária. E aí a União vai fazer o procedimento administrativo. Não é da forma como grupos, como setores querem, certo? Por mais legítima que seja a luta, mas não está de acordo com a legalidade. É isso que vige no nosso país, tá ok? Então, o parágrafo 1º desse artigo fala o seguinte: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como efetivada a poluição, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Olha, cuidado com esse parágrafo 1º aí. Então, veja aí que você tem uma função social da terra, a terra precisa ser produtiva, então o proprietário pode usar, gozar, dispor e poderá rechaçar qualquer tipo de invasão. Porém, o parágrafo 1º estabelece o seguinte: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial. A flora, a fauna e as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Porém, aliás, além de uma função social e da possibilidade de rechaçar qualquer tipo de invasão ilegítima, ilegal, nesse caso, deverá o proprietário manter as funções ecológicas, a preservação da natureza. Então, além de uma função social, aquilo que eu falei, que veio no Estatuto da Terra, que também trouxe a função ambiental de forma anexa a essa função social, aqui nós temos também uma função ambiental fundamental, uma função ambiental que aí poderíamos chamar de função socioambiental da terra. O parágrafo 3º do mesmo artigo fala que o proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição em caso de perigo público iminente. Por exemplo, uma queimada, um incêndio, eu preciso entrar na propriedade para efetivamente cuidar desse incêndio, debelar. Então, essa propriedade poderá ser requisitada sim. Então, o proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação. Legal, legalizada, legítima, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. E aí tem a questão ambiental embutida, bem como no de requisição em casos de perigo público iminente. O parágrafo 4º fala que o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área na posse ininterrupta e de boa-fé
por 5 anos ininterruptos e de boa fé, não foi fruto de invasão, certo? É bom que se frise isso, de considerável número de pessoas e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Muitas vezes a luta social não converge com o que é estabelecido na lei. Certo? É importante a gente ter essa consciência que as pessoas que estão nessa luta também considerem outras formas de lutar através da mudança da legislação, certo? A mudança da Constituição, enfim, alguns mecanismos legítimos que podem ser realizados. Faz parte do jogo da democracia. O artigo 1230 capta e fala o seguinte: a propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Veja, é interessante esse artigo 1230, porque muitas vezes o proprietário acha que tudo que está dentro da sua terra é dele. Mas a legislação exclui alguns itens. O artigo 1230 fala o seguinte: a propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais. Isso é de responsabilidade de propriedade da União, do governo central. Os potenciais de energia hidráulica, os potenciais de energia hidráulica produzidos pela água, certo? Isso vai ser de responsabilidade da União. Os monumentos arqueológicos também de responsabilidade da União e outros bens referidos por leis especiais. Portanto, o legislador reservou alguns itens que não fazem parte do âmbito da ação, né, ou de alcance do direito de propriedade. O artigo 1255 fala que do Código Civil, aquele que semeia, planta ou edifica um terreno alheio perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Se foi uma permissão legitimada pelo proprietário, ele de repente não quer conceder, certo, os benefícios, os frutos daquela plantação, aí a parte que se sentiu lesada vai poder ingressar em juízo e reivindicar o que a lei estabelece como sendo dele. Então, o artigo 1255 fala: aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Se houver boa fé constatada, terá direito à indenização. Do contrário, não terá direito a nada, perderá tudo. Então, parágrafo único fala se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, se a plantação ou a construção, se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo mediante pagamento da indenização fixada. Não vai ser um confisco, certo? Haverá indenização, sim, se houve boa fé efetivamente na possibilidade de plantação. Se não houver acordo, poderá ser estipulado judicialmente. Agora, para além dessa reforma agrária, é fundamental pensar na preservação ambiental. Então, a partir da Constituição de 1988, isso fica bem mais claro. Isso fica bem mais claro. Isso fica bem mais claro. Por quê? Porque se torna uma política de Estado a preservação ambiental. Se torna uma política de Estado a preservação do meio ambiente. Não é apenas uma mera intenção individual, isolada, mas agora se tornou uma política de Estado efetivamente. Diferentemente do contexto de 1964, do Estatuto da Terra, mesmo com a Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, mas você não tinha uma Constituição Federal que dava suporte a esse tipo de mudança, certo? Efetiva da nossa conduta enquanto membros desta sociedade. Continuemos. Então, para além da reforma agrária, é fundamental pensar na preservação ambiental. E aí, diante dos impactos causados pela agricultura, é preciso levar em consideração o fundamento da sustentabilidade. A agricultura é fundamental, essencial para a alimentação
da nossa população mundial. São cerca de 8 bilhões de pessoas, e boa parte dessa população não tem acesso à comida, as 3 refeições diárias, não tem acesso. Infelizmente, apesar de todo o nível de produtividade que nós temos, não há uma distribuição justa dessa alimentação. Há uma certa crueldade e um fosso social que parece muitas vezes intransponível, mas parte da vontade política, que é fundamental em todo esse processo que nós estamos discutindo até agora, a vontade política. Então, diante dos impactos causados pela agricultura, é preciso levar em consideração o fundamento da sustentabilidade. E a agricultura causa impactos, consome 70% da água, tem a questão dos agrotóxicos, certo? A questão do desmatamento, das queimadas, tudo isso são impactos que muitas vezes é causado pela necessidade de produção agrícola, principalmente em países como o nosso, países como o Brasil, que necessitam dessa produção agrícola para influenciar no seu produto interno bruto. É uma atividade econômica fundamental, econômica e social fundamental para a manutenção dos povos do campo e a manutenção do agronegócio também. É importante dizer isso. O agronegócio hoje tem uma grande influência na política nacional, eles estão muito fortes no parlamento brasileiro. Então isso é muito claro. Houve uma certa substituição. Houve épocas em que a Fiesp, a Federação de Indústria de São Paulo, né, o estado mais poderoso da nossa federação, em termos industriais, tinha um grande poder no parlamento. Hoje foi substituído pela bancada do agronegócio, que é muito importante essa bancada e decisiva, certo, nas políticas públicas, nas decisões de leis, decisões de políticas que são capitaneadas pelo Poder Executivo. Portanto, nós temos que pensar num direito agrário hoje não isolado, um direito agrário que tem que estar antenado, conectado com as novas tendências mundiais, certo? E deve estar conectado ao direito ambiental, certo? Então a produção do campo, certo? Tem que atuar em consonância, certo? Com regras ambientais cada vez mais necessárias, fundamentais e que não podem ser afastadas dessa produção, da produção de alimentos, por mais necessidade que a nossa população tenha, mas é preciso produzir um alimento de qualidade, um alimento com qualidade, em quantidade, certo? Mas respeitando as regras ambientais. E aí você tem a possibilidade de uma sustentabilidade. Então, um direito agrário, um direito ambiental, certo? Conectados com uma única finalidade, que é promover a sustentabilidade. Então, saímos de um direito agrário que previa única e exclusivamente, quase que praticamente, só a distribuição de terra, que não conseguiu realizar esse desiderato, mas que em segundo plano você tinha a preservação ambiental para um direito agrário que deve estar conectado com o direito ambiental com a finalidade de sustentabilidade. Agora, é preciso considerar os principais impactos da agricultura moderna. A agricultura moderna, ela, apesar de toda a mecanização, de toda a tecnologia e inovação, ela ainda faz uso de algumas técnicas que causam impactos, né, consideráveis à produtividade da terra. Exemplo, a monocultura, que esgota nutrientes, que enfada a terra, certo? Que causa um esgotamento da terra. A monocultura é um dos fatores também que impactam grandemente a qualidade da terra. Tecnificação em busca do aumento da produção agrícola. Tecnificação em busca do aumento da produção agrícola. Então, a gente fala isso porque a preservação do solo é fundamental. Inclusive, pesquisas mais recentes fala da retenção, a retenção de CO2 por parte do solo, certo? Que é da ordem de 40%. Então, o solo exerce um papel fundamental, segundo pesquisas, em relação ao processo de mudanças climáticas, por exemplo. Então, veja a importância de você realizar cada vez mais uma agricultura que não agrida o solo, que renove o solo, que seja sustentável. Acho que e aí vem a importância da agroecologia nesse processo, a inovação e a contemporaneidade do curso de agroecologia para o futuro, para este momento que estamos vivenciando no mundo. Então, cada vez mais fica
patente a importância da agroecologia. Então, tecnificação em busca do aumento da produção agrícola também impacta negativamente, né? Tem que ser feito com moderação e planejadamente. Uso de fertilizantes, não, de defensivos agrícolas, isso é seríssimo porque contamina a água, contamina o solo, contamina os alimentos, contamina a fauna, a flora, tá certo? Isso é importante se planejar, é importante cada vez mais se produzir de forma sustentável sem a utilização de agrotóxicos. Sabemos que muitas vezes, para se atingir um nível ou corresponder às demandas do mercado, é preciso utilizar em grandes quantidades defensivos agrícolas. Isso traz um prejuízo cumulativo ao longo de anos, pessoas que ficam doentes, recém-nascidos com problemas, certo? Pessoas com problemas cardíacos, uma série de câncer, né? Uma série de doenças que são ligadas ao uso excessivo de fertilizantes defensivos agrícolas, que são venenos, efetivamente, para combater pragas, ok? Empobrecimento do solo, o que implica no uso de mais fertilizante, né? Então, se você não promove uma agricultura sustentável, uma agricultura que valorize os nutrientes do solo, que valorize a importância do solo no contexto ambiental, estamos fadados a um insucesso enquanto projeto de humanidade. E a redução da variabilidade genética, erosão genética, é o processo de erosão genética. Você, depois de fazer, de atuar em todos esses processos que eu citei aqui, você ainda pode prejudicar a variabilidade genética existente, causando erosão genética, que prejudica o próprio solo, a própria variedade de vegetais que nós temos. Então, isso é muito importante se observar. E aí nós temos o novo paradigma, não é, constitucional, que visa justamente convergir com esse novo direito agrário, conectado a um direito ambiental, com a finalidade de trazer sustentabilidade. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 225, traz claramente em seu texto o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ecologicamente equilibrado. Frisem. Bem de uso comum do povo. Frisem. Dois termos importantes. Ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Frisem qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade. Então, cabe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, é responsabilidade exclusiva do poder público? Não. É responsabilidade do poder público e da coletividade. Aí essa coletividade incluem-se os indivíduos, as associações, as ONGs, as empresas, as coletividades em geral, pessoa física, pessoa jurídica, certo? Inclui a todos, a todos. Então, frisaram aí, almejamos, segundo o projeto da nossa Constituição Federal, um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse meio ambiente é um bem de uso comum do povo, e esse bem de uso comum do povo, ele suplanta a categoria de público. Ele suplanta a categoria de público. Ele não é só meramente um bem como esse mouse aqui, não, de forma alguma, certo? Ele é algo que serve à coletividade. Serve à coletividade. E é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo às presentes e futuras gerações. Então, está lá no parágrafo 1º do artigo 225 que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Agora vem as obrigações do poder público. Preservar o meio ambiente, cuidar para que o meio ambiente tenha qualidade, é uma responsabilidade conjunta da coletividade e do poder público. Porém, existem responsabilidades que só são do poder público. Primeira responsabilidade: preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Processos de reprodução animal, certo?
Preservar as florestas para que todo o processo biogeoquímico ele aconteça, certo? Todas as dinâmicas químicas que acontecem numa floresta aconteçam efetivamente, ocorram corretamente, sem interferências, e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Importante, planejar todo tipo de interferência nos ecossistemas. E o poder público tem que fiscalizar. Uma forma de fiscalizar é a expedição de licenças ambientais, por exemplo, de forma correta, com medida, com planejamento, respeitando o regramento legal e respeitando principalmente a natureza. 2. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. Isso é importantíssimo. Já ouviram falar de biopirataria? São pessoas que vêm à floresta amazônica e levam amostras de vegetais, certo, para a Europa, para outros continentes e vão produzir fármacos, né, tirar essas patentes. Muitas vezes o Brasil tem que reivindicar essas patentes internacionalmente, porque elas foram surrupiadas da nossa floresta amazônica ou da nossa Mata Atlântica, tá certo? Ou até mesmo da nossa Caatinga, né, que tem um potencial enorme, apesar de não estar na Constituição, o que é um absurdo, certo? Mas deveria estar na nossa Constituição. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético, a diversidade e a integridade, certo? Não deixar que as pessoas violem isso de qualquer modo, sem regulação, né? E fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Então, a manipulação de material genético é fundamental para as pesquisas, porém deve ser feita de forma ética. De forma ética. A transgenia é algo polêmico, né? Algo que traz e que suscita debates na seara ambiental hoje, porque provoca muitas vezes aquele processo que nós vimos anteriormente chamado de erosão genética, porque se perde a variabilidade genética. Isso está acontecendo muito no México com as diversas variedades de milho, que eles estão perdendo essas variedades, e segundo os povos tradicionais mexicanos, em virtude da implementação da transgenia. Inciso terceiro, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei vedadas, aliás, proibido qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Aí estamos falando de quê, gente? Estamos falando do sistema de unidades de conservação. Estamos falando das unidades de conservação. Então, esse sistema foi produzido por uma lei em 2000, no ano de 2000, né? Voltar aqui para a tela. No ano de 2000, e estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, esse inciso da Constituição Federal está falando claramente da necessidade de se estabelecer espaços protegidos que possam ter utilidade ambiental, socioambiental, que tem um valor incalculável quando protege os mananciais de água, protege espécies em extinção, protege mata originária, tá certo? Isso é fundamental para a política ambiental nacional e para a sobrevivência do nosso planeta. Vamos voltar aqui para a tela de apresentação. Tem um reloginho aí, meu reloginho é da hora da gravação, tá certo? Então está mostrando a hora da gravação. Então vamos voltar aqui para o inciso terceiro. Portanto, quando se fala em definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Então, estou falando de reservar uma área específica. Essa área é criada por lei. Nós chamamos essas áreas de unidades de conservação. Agora, indiretamente, você tem as áreas demarcadas indígenas, também exercem um papel de proteção ambiental, tá certo? Fundamental. As reservas legais das propriedades rurais também exercem um papel de preservação, né?
conforme o que está dito aí no inciso 3º. No inciso 4º, fala o seguinte: exigir na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então, o chamado EIA, Estudo de Impacto Ambiental. O estudo prévio de impacto ambiental, que vai municiar o pedido de licenciamento ambiental e o devido alvará, a devida autorização, né? Se essa licença for concedida, a concessão da licença, tá certo? Então, exigir na forma da lei para a instalação de obras que causam impactos ambientais. Toda obra causa impacto ambiental. Veja, o próprio texto constitucional fala o quê? Para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação. Está admitindo que toda obra causa degradação, porém, só vai ser considerada pela legislação aquelas obras que causam tem um potencial significativo de degradação. Isso é polêmico, isso é um inciso polêmico da Constituição, porque os ambientalistas mais ortodoxos entendem que muitos empreendimentos não estão nessa faixa aí porque não são considerados de um potencial significativo de degradação. Então, enquanto eles consideram que sim, tem potencial sim de degradação. Então isso é muito polêmico, é discutível, essa expressão é discutível, então isso é objeto de diversas celeumas por aí. Inciso 5, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o ambiente. Aí temos um texto muito relacionado com o uso de fertilizantes e defensivos agrícolas, de veneno, como muitos querem chamar mesmo, veneno, certo? Que contaminam e que são perigosos tanto para aqueles que manipulam, para os agricultores, para aqueles empregados agrícolas que manipulam esse tipo de substância, que precisam estar bastante protegidos, que podem se contaminar e levar contaminação à sua família. Então isso tem que se ter um cuidado muito grande por parte do proprietário da terra, do produtor rural, tá ok? Tem que se ter um controle por parte do Estado, que o Estado brasileiro, no caso, país brasileiro, nosso país, aliás, o Brasil, ele ainda autoriza diversos defensivos que já são proibidos há muito tempo na União Europeia, por exemplo. Tá certo? Então, no site da Fiocruz, você tem uma lista de agrotóxicos que foram banidos da União Europeia, tá certo? E ainda são autorizados aqui no Brasil. Então, recentemente foi liberada uma lista maior de defensivos agrícolas. Então, isso é muito perigoso e a gente tem que ter muito cuidado com a ação dessas substâncias nocivas à nossa saúde e à saúde do próprio ecossistema, dos ecossistemas. Inciso 6, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Observem que existe uma legislação de 1995 que estabelece a Política Nacional da Educação Ambiental, né? Salvo engano, 95 ou 2005, não sei bem, mas uma lei que estabelece a necessidade e a obrigatoriedade de se inserir nos currículos escolares e das universidades disciplinas que promovam a preservação ambiental. Por exemplo, essa disciplina aqui, Direito Agrário e Ambiental, promove isso. Certo? Gestão sustentável, lá no curso de Gestão Pública, promove isso. O Biodireito, em outros cursos, também promove isso, de certo modo. Então, temos que inserir disciplinas que nos façam pensar, nos façam refletir e formem cidadãos mais conscientes, antenados, conectados com a sustentabilidade. Inciso 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica. O uso de agrotóxico também. A interferência através da mineração é outro exemplo, tá certo? Que causa grande devastação ambiental. Provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Muito. Inclusive foi aprovado, sancionado uma lei agora que mudou a penalização, né? Sendo até 5 anos de reclusão, certo? Para aqueles que promoverem maltratos aos animais. Certo? Foi sancionado agora recentemente. Parágrafo 2º, certo? O artigo 225 fala: aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de forma
de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Isso é o mínimo que se pode requerer de um produtor, de um minerador, mesmo exercendo uma atividade que é autorizada, que possa ser autorizada, mas ele vai ter a obrigação de recuperar o meio ambiente que degradou. E olhe que a mineração causa uma degradação assim absurda. Então, quem teve a oportunidade de visitar, eu já fui, áreas de mineração, aqui mesmo no semiárido, verifica o nível de degradação que essas mineradoras deixam. Muitas vezes o poder público ele não fiscaliza, ele não verifica as medidas mitigadoras, certo? Ele não acompanha. Então há uma série de omissões aí do poder público em relação às atividades de mineração que são extremamente degradadoras, têm um potencial degradador muito forte, muito consistente em relação a isso. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais, aos crimes ambientais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, você tem sanções aí administrativas, sanções penais e sanções civis, a possibilidade de reparação de danos. Você pode ser penalizado em 3 searas aí do direito. Parágrafo 4º. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. Infelizmente, o Constituinte de 88, ele esqueceu, digamos assim, né? Não sei se foi esquecimento, certo? Da nossa caatinga, do nosso semiárido. Tramita no Congresso Nacional um projeto de emenda constitucional que visa inserir a caatinga nisso aí, um ambiente originalmente brasileiro, totalmente brasileiro, que tem uma diversidade enorme, que nós conhecemos, nós sabemos que não é uma mata morta, é uma mata viva, cheia de vida, mesmo sem água, mesmo sem chuva, tem a vida pulsando nas suas veias e, infelizmente, o nosso constituinte não tinha essa amplitude ambiental, ou foi falta de lobby político, não sei, falta de conhecimento, mas não se colocou a caatinga nesse rol de biomas importantes no nosso país. Quem deve se responsabilizar por essas políticas? Primeiro, a União, certo? A política ambiental também é responsabilidade da União. Segundo, os estados também têm essa responsabilidade. Terceiro, o Distrito Federal, que faz às vezes de município e estado ao mesmo tempo. Não tem prefeito, tem governador distrital, tem Assembleia Legislativa distrital, mas não tem município, mas é encarado também como um município, sendo governador, prefeito e governador ao mesmo tempo. Ele exerce essa dupla função. E os municípios, tá certo? Também tem essa responsabilidade, que é a parte mais frágil dessa cadeia, certo? Para a realização da política ambiental municipal. E a gente vê isso na prática, né? Que as políticas ambientais municipais, de 80% dos municípios, que tem até 50 mil habitantes, são frágeis, não se dedica orçamento para essa política ambiental. O máximo que o município faz é o manejo de resíduos sólidos, tá certo? E muitas vezes não tem nem saneamento. Então, o manejo de resíduos sólidos é a disposição correta desses resíduos sólidos em aterros sanitários, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS. Então, a Constituição Federal, certo? No artigo 23, fala que é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Quando o Constituinte brasileiro, quando estava elaborando a Constituição, estabeleceu que é competência comum, ele quis dizer que todos têm a responsabilidade. E aí ele elenca competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 6º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Então, a política ambiental não é só responsabilidade da União, é responsabilidade de todos os entes federais. Mas o que é que nós vemos na prática? Que a União geralmente atua mais. Né? E alguns estados aí, né, são exceção. E a parte mais frágil são os municípios. Aí você pode falar que é falta de recurso, falta de visão,
falta de priorização, uma série de fatores, temos que ver caso a caso, efetivamente. E a Constituição Federal, no artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Aí, veja, quando o legislador falou em legislar concorrentemente, significa que, além de ter a responsabilidade comum que nós vimos no artigo anterior, no artigo 23, também terá a responsabilidade de legislar sobre qualquer temática referente ao meio ambiente, e aí, no caso, a União, os Estados e o Distrito Federal. Eles não se incluiu o município aí, viu? Apenas o Distrito Federal que tem esse caráter, mas aí ele atua como Estado. Inciso 6º, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Portanto, é responsabilidade no âmbito da legislação, da elaboração de leis, responsabilidade concorrente, ou seja, de todos, União, Estados e Distrito Federal, à exceção dos municípios, legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso 8º, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, veja, esses dois incisos aí demonstram o rol de possibilidades de legislar, de produzir leis de forma concorrente, ou seja, todos vão ter que produzir, e podem produzir, aliás, vão ter não, podem produzir leis nestas searas, nestes âmbitos, nestas esferas. O artigo 129 são funções institucionais do Ministério Público, está lá, certo? Promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social e do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Então, o MP é o fiscal da lei. O Ministério Público é o fiscal da lei. A ele compete, certo, o cumprimento da lei referente à reforma agrária, certo, referente à proteção ambiental, referente à função socioambiental da terra. Ele é o fiscal do cumprimento da norma. Ele atua com munus público, ou seja, com uma responsabilidade coletiva, pública, em nome de todos, em nome da sociedade. Então, a instituição do Ministério Público ela é fundamental para o nosso Estado democrático de direito. Agora, tudo isso tem que ser em consonância, em harmonia com a seção que fala sobre a ordem econômica na Constituição. No artigo 170 da Constituição está lá: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Portanto, o caput do artigo 170 já traz algumas premissas aí. Certo? Somos um país liberal? Não, não somos um país liberal. Somos um Estado democrático social, tá certo? Que visa o bem-estar da sociedade. Tá certo? Então, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, valorização do trabalhador e valorização da livre iniciativa tem, por fim, assegurar a todos a existência digna. Então, a dignidade é o pressuposto máximo de todas as ações públicas, de todas as ações do Estado, do poder público, e é fundamento da nossa República Federativa do Brasil, a dignidade humana. Certo? Conforme os ditames da Justiça Social, observar os seguintes princípios. Primeiro, vamos olhar aqui. Inciso 6º, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Então, a ordem econômica, os pressupostos de mercado devem estar em consonância e harmonia com a defesa do meio ambiente. E aí no artigo 186, nós temos da política agrária, o capítulo 3 da política agrícola, aliás, e fundiária da reforma agrária. Nosso artigo 186 fala o seguinte: a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Já vimos lá atrás.
Inciso 2, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Então, a ordem econômica, a ordem agrícola tem que estar em consonância com a ordem ambiental. Certo? Aí nós teremos um Estado, inclusive um Estado de direito ambiental, Estado democrático de direito ambiental, certo? Que respeita o meio ambiente em prol do bem-estar de todos, da sobrevivência de todos, e não só cumprindo os objetivos do mercado. E existe uma política nacional ambiental, Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA, certo? Antes mesmo da Constituição de 88, teve essa política, a Lei 6.938 de 81, que estabelece no seu artigo 2º que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico. Veja que a ordem social e econômica já estava inserida na Lei de 81 aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Pressuposto da dignidade humana. Atendidos os seguintes princípios. Primeiro princípio, ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Então, não tinha o bem de uso comum do povo, mas falava-se de uso coletivo aí na lei. Tá certo? E aí dá a responsabilidade do governo em manter esse equilíbrio ecológico, ou seja, as funções ecossistêmicas que estão presentes no artigo 225 da Constituição, considerando o meio ambiente como um patrimônio público. O meio ambiente é um patrimônio público que deve ser protegido pelo poder público. Inciso 2, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Certo? Veja que primava pelo uso comedido em virtude da limitação desses recursos naturais. Isso era a mudança de paradigma no mundo inteiro, proveniente aí da Convenção de Estocolmo, em 1972. Né? Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, ação do Estado. Inciso 4, proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. No caso aí, a formação de áreas protegidas, que só em 2000 passou a ter uma lei específica estabelecendo um sistema de unidades de conservação. Hoje você tem cerca de 11% do território nacional formados por unidades de conservação. Inciso 5º, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidora. E aí quando se fala em controle e zoneamento é planejar onde é que essas ações, o uso dessas substâncias vai ocorrer para proteger, para mitigar danos, proteger a sociedade, proteger fauna e flora e mitigar danos. Inciso 6º, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Incentivos ao estudo e a pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Mais uma vez, tecnologia e inovação que são fundamentais, tanto no campo como para a preservação ambiental. Inciso 7º, acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Monitorar. Isso se traduz em monitoramento dessa qualidade ambiental. Como é que eu vou monitorar essa qualidade ambiental? Como é que eu vou aferir essa qualidade ambiental que está estabelecida na norma? Certo? Recuperação de áreas degradadas, importante. Recuperação de áreas que foram queimadas, derrubadas, reflorestamento. Inciso 9, proteção de áreas ameaçadas de degradação, áreas que sofrem pressão antrópica muito forte, sofrem de antropização, ou seja, da ação do homem de forma constante. Inciso 10, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente, e depois, só depois que veio uma lei que estabeleceu a Política Nacional de Educação Ambiental. O artigo 4º fala que a Política Nacional do Meio Ambiente visará, certo? 1. A compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Isso que está posto hoje no artigo 170 da Constituição.
Inciso 2, a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. É fundamental, não existe mais nem territórios, né? Certo? Até municípios aí. Mas é importante mapear, importante ver quais são as áreas mais prioritárias. Proteção dos mananciais de água, então atua-se nessa proteção, mas que tem que ser algo holístico, algo que hoje nós sabemos que para proteger a água você precisa proteger todo ao derredor desses mananciais. As áreas de preservação permanente, certo? Os estuários, manguezais, isso tudo é fundamental para o equilíbrio ecossistêmico e a produção de água. Inciso 3º, ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. Inciso 4º, ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais. Inciso 5º, a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Inciso 6º, a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. E 7º, a imposição ao poluidor e ao pagador da obrigação de recuperar, princípio do poluidor-pagador, e ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. E estabeleceu-se aí um Sistema Nacional do Meio Ambiente, um sistema protetivo, constituído por CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e ICMBio, além dos órgãos estaduais e municipais. Então, os órgãos e entidades da União, do Estado, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, conhecido como SISNAMA. Então, você tem os órgãos federais, estaduais, distritais e municipais. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui, certo, a aula de hoje. Bastante conteúdo, coisas interessantes para nós aprendermos, aumentarmos o nosso conhecimento. Lembrem de fazerem uma lista, e se possível, com os e-mails criados lá no PSI. Eu preciso disso para poder fazer com que vocês tenham acesso à atividade próxima semana, que vai ser realizada online, tá certo? Ao vivo. Próxima semana, ao vivo, pelo Meet, teremos uma atividade que valerá a nossa primeira nota das duas, tá ok? Então não esqueça de me mandar esse e-mail rapidamente, urgentemente, é para ontem, tá ok? Então, conteúdo marcado até aqui, certo? Textos marcados na aula passada. Quem não assistiu os vídeos, reassista-os. Então, estão todos no meu canal do YouTube. Facilita bastante se você fizer a inscrição no canal, porque sempre que eu posto um vídeo novo, certo? Você é avisado, facilita. Mas se você quiser se inscrever no canal, né? Fica a seu critério. Mas é interessante, facilita, é bem prático. Quando eu quero assistir um determinado canal, eu sempre me inscrevo para receber as novidades daquele canal. Tá certo, gente? Então, esse foi o conteúdo de hoje. Não esqueça de mandar meu e-mail, prova semana que vem. Tá certo? Na quinta-feira à noite, às 19 horas, tá certo? Ao vivo, todo mundo no Meet, câmera aberta. Vou mandar o link, certo? No dia da prova, da atividade, vocês vão responder pelo Google Formulários, Google Forms, tá ok? Pois um abraço e alguém tem dúvida? Bom, pessoal, para não esquecer, quem tiver dúvidas, poste aí no chat, certo? Que eu respondo diretamente no chat, tá ok? Não esqueça de postar no chat na hora que estiver assistindo as aulas. E assista as aulas, não deixe de assistir, tá tudo disponível. Você pode escolher um horário especificamente que você vai assistir, a não ser naqueles dias que nossa aula ela é ao vivo. Pois um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Bom final de semana.